Bom, gente, quero convidar vocês a ver esse vídeo até o final, que eu acho interessante para quem está no mundo da cutelaria, para quem quer comprar uma faca artesanal, né? Tem muita parte técnica. Ó, os aços de carbono mais simples, tá na o SAI 1045, ou todos que for iniciando com 10, é quando a mola for normalmente é usada em molas de pequena espessura, né? 1,16 ou menos, ou quando não for solicitadas elevadas cargas, e também quando o projeto, né, quando necessita de um valor de investimento menor, tá? Então entendam bem, todo aço que inicia com a classe 10 da BNT, ou SAI 10, são aços simples, tá, gente? Entendam isso. Os aços de carbono mais elevados, assim como os aços ligas, suportam condições de serviço mais severas. São os aços, gente, que têm as iniciais 51, 61, 52. Na verdade, existem milhares de ligas de aço, né? Então, quando o aço 5160 ou 6150 já é um aço mola composto por elementos de liga como manganês, silício, vanádio, cromo, são exemplos, tá? Esses aços com essas ligas melhoram as propriedades mecânicas e elásticas do aço, tá? Então, normalmente, molas elípticas usam esses aços, que são os que eu priorizo, aliás, priorizo não, são os que eu uso aqui na minha oficina. O aço prata cromo, que é o 52-100, é um aço carbono composto por carbono ligado ao cromo com alto grau de dureza, tá, gente? E uma boa temperabilidade. E também uma excelente usinabilidade. E tem alta resistência mecânica. Poucos são os cuteleiros que gostam desse aço porque ele é muito duro, né? Por que ele é duro? Porque ao invés dele ter ponto 10, ponto 5 ou ponto 6 ou ponto 7, ele tem ponto 100 de carbono. Isso, gente, fazendo aquela continha lá vezes 100, equivale ao ponto 6% de aço, ou ponto 5% de aço, ou ponto 1% de aço. Eu quero convidar você a ver esse vídeo todo, mas você só vai conseguir ver esse vídeo todo no Facebook ou no YouTube, porque tanto o TikTok quanto o Instagram, eles suportam vídeos com no máximo 10 minutos, tá bom? Então, como esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo com informações mais técnicas, acabou e quero convidar você a ver sim e questionar. Quero que você me fale, ó, estou com dúvida nisso, mas por que é assim? Então, eu quero falar, resumindo, falando para vocês que dentro de uma cutelaria artesanal, por mais simples que ela seja, existe a necessidade de um conhecimento técnico muito alto, senão você não vai conseguir fazer um bom produto. Não é só a questão da estética, o design da lâmina, a boniteza da lâmina. Por trás disso tem um conhecimento teórico necessário, grandioso, tá? Beleza? Vamos lá? O que você não vê aqui no TikTok ou não vê no Instagram, você consegue ver nas minhas páginas, tanto no YouTube como no Facebook, tá bom? Segue a gente aí, veja até o fim e comenta o que você achou, se você sabia de tudo isso, se você nunca imaginou que existia essas partes teóricas, né, vamos dizer assim, veja o vídeo até o fim. Bom, o pessoal me pergunta muito que tipo de resina que eu utilizo aqui para fazer a colagem dos punhos das madeiras, né, da minha faca. Eu utilizo resina acrílica, tá, gente? E vocês podem ver aqui, ó, isso aqui são duas madeiras. Uma parte, essa mais clara aqui, ó, é o angelim, e essa mais escura aqui é braúna. Então eu estou fazendo um punho que tem dois tipos de madeira, fica super resistente, e depois ainda de colado no chassi da faca,
vai ganhar mais resistência ainda, porque ele tem junto com ele, além da madeira, vai ter também o chassi da faca, né? Aí você pode me perguntar assim, o que é resina acrílica, gente? A resina acrílica, ela tem uma diferença da resina epóxi. Muitos usam a resina epóxi, não tem problema nenhum. A resina epóxi, sendo de boa procedência, ela é fantástica. A diferença é que a resina acrílica ela vai ter uma cura mais rápida. Eu, por exemplo, eu uso aqui uma resina que é o metilmetacrilato, tá? Para fazer essas coisas aqui. Se vocês tiverem curiosidade para saber o que é o metilmetacrilato, eu posso fazer um vídeo falando só sobre ele, tá? Metilmetacrilato é uma resina importada, tá? Conhecida também como MMA, tá? Aí no mundo do universo das pessoas que trabalham com revestimento de piso, sabe o que eu estou falando. Mas vamos falar simplificado, qual que é a diferença da resina em si, da acrílica para a epóxi, né? Se você já ouviu, eu vou te fazer uma pergunta, se você já prestou atenção num carro na sua frente, um carro que está caminhando na sua frente, isso eu estou falando de uma forma simplificada, olhando para o para-choque, né? Você já reparou as luzes traseiras do carro? Sabe, os faróis ali, lanternas traseiras? A maioria deles é feita com a resina acrílica, tá? A maioria deles, só para você entender mais ou menos o que é uma resina acrílica. Quebra fácil? Resiste bem? Claro. É resistente à luz solar? Sim, porque senão ela mudaria de cor rapidinho, né? Então, o que nós podemos dizer? Que a resina acrílica refere-se a um grupo de materiais termoplásticos relacionados que são derivados de ácido acrílico, tá? Ácido metacrílico, né, que eu falei para vocês, o MMA, e outros compostos similares. Nas resinas, gente, existe uma condicionante que são a viscosidade ou a elasticidade, que são 332, eu não consigo lembrar todos agora não, 406 eu acho, é uma coisa assim. A que eu mais uso aqui é a 418, tá? Eu tenho um galão aqui de 18 litros dessa resina, tá? Eu coloco um reagente nela que chama... esqueci o nome do negocinho, lembrando eu vou colocar para vocês aqui. Então, gente, é isso. O material criado a partir da mistura acrílica termoplástica, eu embaraço nas letras, é conhecido por ter resistência a alto impacto, resistência a calor e também resistência aos raios UV, igual eu falei lá no início. Se você tiver um farol ou uma lanterna de carro que não resiste aos graus, aos raios UV, evidentemente você vai ter ali um amarelamento, né? Vamos dizer assim, né? Então, gente, a gama de produtos que contém resina acrílica é muito diversificada. E é excelente quando se trata do uso adequado, né? E de durabilidade. Agora, quanto à epóxi, qual que é melhor? A diferença da resina epóxi para a resina acrílica é que é um polímero termofixo que cura quando exposto a um agente endurecedor. A resina epóxi demora muito mais para ela chegar na completa cura. Por isso que muitos dos cuteleiros colocam lá o cabo para curar e leva 8 horas, dependendo da temperatura, ou até mais, tá? Para fazer cola de um cabo, tá? Já a acrílica é mais rápido. A resina epóxi, gente, ela é altamente valorizada por ser de resistência excepcional a produtos químicos. Por exemplo, água e também a impacto, tá? Após a cura, forma um revestimento. Quando a pessoa vai revestir, no caso os cuteleiros usam mais para colar, né? No caso de um revestimento muito duro, e ela pode ser transparente ou ter cor, tá, gente? Quando vocês verem aqueles punhos que tem aquelas imagens lá dentro, né? Seja de qualquer tipo de imagem, aquilo é uma resina epóxi, tá? É muito simples, você pega o objeto que você quer, tá? Coloca dentro de uma forminha e despeja a resina epóxi transparente,
que depois de curada e polida, ela vai ficar como se fosse um vidro, só que ela é bem mais macia, tá, gente? Então, após a cura, ela forma um revestimento duro e transparente. Se for de boa qualidade, não amarela com facilidade, tá? Ao contrário de alguns plásticos, por exemplo, poliéster. Quem estiver usando resina poliéster, ela já tem menos resistência. A resina epóxi também, gente, é usada em uma gama muito ampla de aplicações industriais, incluindo revestimento de piso, bancada de madeira, quando você vê aquelas mesas bonitas, né? Componentes de estrutura, devido à sua durabilidade. Também é usada em barcos, tá? Para calefatar, pintura, em aeronaves e também em peças de automóveis. Além disso, artistas frequentemente utilizam epóxi para criar suas joias. Obras de arte incorporadas a mesas, a resina devido à sua clareza e excelente acabamento superficial. Então, assim, sobre resina, eu acho que é interessante que o cuteleiro, né, que começa, é bastante interessante ele saber a respeito, um pouquinho. Quais que são as vantagens e as desvantagens de uma para outra? De todo jeito você vai ter que utilizar, porque se você colocar um punho, por exemplo, numa lâmina, né, igual essa aqui, e só usar somente os pinos, eu vou falar para vocês, eu não faço o remanchamento dos pinos, dada a confiança que eu tenho na resina que eu utilizo para colar. Então esses pinos eles são inseridos, colados, né, com a resina acrílica, e eu não faço remanchamento, tá? Você vê muito cuteleiro remanchando, isso costuma forçar a madeira de um lado para o outro e ela acaba trincando, tá? Então, gente, cada tipo de resina traz uma vantagem e uma desvantagem, que deve ser considerada ao escolher o material ou o projeto que você vai executar. Eu não colocaria nunca aqueles cabos de madeira misto, onde tem uma imagem, alguma coisa dentro, com a resina acrílica. A resina acrílica, devido à rapidez do endurecimento dela, né, da cura, não é secagem não, tá, gente? Da cura, ela aquece muito e ela pode borbulhar. Por isso que o epóxi, nesse caso, é usado porque ele é mais lento na cura. A cura dele acontece numa escala, numa curva de... A gente vai falar até sobre isso, de curva TTT, né? A curva de tempo mais demorada, tá? Então, gente, entenderam aí um pouquinho sobre a resina? Qualquer dúvida pode me chamar. Agora, gente, sobre a têmpera que eu utilizo, né? O tratamento térmico que começa aqui no forno, na forja, e depois eu vou para o forno, que eu uso um forno elétrico. Vou falar para vocês um pouquinho sobre curva TTT. Talvez a maioria dos como é que eu vou dizer, dos cuteleiros, né, nunca ouviram falar o que é um diagrama de TTT. Eu vou deixar na tela aí o que é um diagrama de TTT. O diagrama de TTT, gente, ele é importantíssimo. Todo cuteleiro utiliza ele, mas não sabe que está utilizando uma curva, um diagrama de TTT. E é interessante você saber o que está acontecendo com o aço de forma didática, de forma técnica e teórica, né? Então, gente, o diagrama de TTT, entendam, é quando o aço é aquecido até que seja possível chegar à sua condição austenítica, fase sólida não magnética constituída de ferro e carbono. É claro que eu já falei para vocês que eu utilizo 3 tipos de aços aqui. Então, para cada um, a curva TTT tem um pouquinho de diferença, tá? Então, gente, trata-se de uma espécie de diagrama que descreve, tá, o que acontece com o aço por meio de um resfriamento ou por uma ascensão de temperatura em diferentes velocidades, em diferente tempo, tá? Em diversas temperaturas. Aí a gente já começa a trabalhar muito temperaturas a partir abaixo de 723 graus, tá? Observando então a transformação isotérmica da austenita em perlita, tá? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Aposto que não, tá? Pesquisa então que você vai ver um enorme
uma enorme quantidade de informação a respeito, tá? Então, gente, esse diagrama é chamado de transformação isotérmica. O cuteleiro trabalha o tempo todo com isso e às vezes nem sabe. Por exemplo, quando a gente pega uma mola, eu não tenho nenhuma aqui que não esteja trabalhada. Quando eu pego uma mola que é uma mola elíptica, ou seja, uma helicoidal, ou quem sabe até o aço 52-100 que é do rolamento, aí eu estou falando das molas, eu estou falando das 51-60 ou o outro, gente, eu esqueço o nome, 61-50, né? Ou 51-60 ou o outro, esqueci a nomenclatura dele, acho que é 60-50. E o 52-100. Por que se você soldar uma mola elíptica, ela quebra ela fica quebradiça nas laterais? Porque não foi feito tratamento térmico. Então você submeteu a solda. Por isso que não existe mola soldada. Porque se você soldar uma mola, você tem que fazer um tratamento térmico que não compensa, que não vale a pena. Porque na hora que você solda, você aquece tanto aquele local e o resfriamento acontece logo em seguida por condução. O restante da mola está fria, então o que acontece? O resfriamento é muito rápido. A curva de resfriamento é tão rápida que ela causa o que a gente chama de choque térmico, tornando-a muito quebradiça. Então todos os aços que têm uma percentagem mais elevada, que é o caso das molas elípticas, as molas helicoidais, as capas de rolamento, eles não são aços soldáveis. Para uso lá na indústria automobilística, não, jamais, tá? Então, gente, essa curva TTT está aplicada nisso, porque trata-se de uma espécie de diagrama que descreve o que acontece com o aço por meio de um resfriamento a diferentes velocidades, em diversas temperaturas abaixo de 723 graus. Normalmente o cuteleiro trabalha entre 700 a 900 graus. Quando eu vou caldear, eu elevo a temperatura a um pouco mais de 1000 graus, né? Se você chegar em 1550 graus, você está fundindo o ferro, tá? Para você fazer uma boa têmpera, você não deve passar de 800 graus. Como é que eu vou dizer para vocês? O aço ele tem que estar numa temperatura da cor desse cabo aqui, ó, que vai ser nessa faixa de 700 a 800 graus. Aí a gente começa a observar a transformação isotérmica da austenita em perlita. É mais ou menos nesse período aí que o diagrama começa a funcionar. Esse diagrama, gente, é chamado de transformação isotérmica. Em torno de 550 graus, aço eutetoide, tá? Ocorre menor tempo para o início e o fim da transformação. Esse ponto corresponde ao chamado joelho, o cotovelo do diagrama. Eu vou deixar o diagrama que vocês vão ver. O cotovelo, ele faz umas curvas, tá? Umas curvas em C. Então, aplicando a têmpera, que é o resfriamento rápido, até a temperatura ambiente, a gente faz o cruzamento da temperatura e a austenita, que não se transformou anteriormente em bainita, será transformada em mantercita. A microestrutura do aço, então, resultante será a bainita ou a mantercita, que é o que nos interessa. Bacana? Depois disso, a gente ainda tem muito o que falar, que é o revenimento, que a gente também tem um diagrama TTT interessante, numa curva de tempo mais alongada a uma temperatura um pouco mais baixa. Entenderam aí? Parece complexo, mas você que é cuteleiro já utiliza isso, de repente até sem saber. Se você sabe, se você viu o vídeo até agora, fala para mim que você, eu tenho conhecimento sobre isso. Ou se você é só um cliente de um cuteleiro, me fala aí se você sabia de tudo isso. É claro, gente, que essas coisas que eu estou falando aqui não altera a vida de ninguém, né? Mas para quem está no ramo, ou para quem está adquirindo uma faca artesanal, é interessante saber que todo um processo que é executado numa oficina simples igual essa aqui, ela tem um conjunto de fatores de conhecimento técnico muito grande e que são necessários para que você entregue um produto adequado, entendeu? Então, se você viu até agora, coloca aí, comenta aí embaixo que você viu. Grande abraço.